Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer ao apóstolo, por nos receber com tanto carinho. Vocês, meu prazer é servir o corpo de Cristo, irmão. Em 2001 Deus me chamou, e em outra oportunidade eu conto para vocês a minha história. Mas eu era um músico que tocava música, que tocava louvor. Mas depois que eu tive uma experiência com a glória de Deus, eu entendi que eu não fui chamado simplesmente para tocar uma música, eu fui chamado para tocar o coração de Deus. Isso muda tudo, irmão. E aí então eu comecei a buscar ensinamentos, e comecei a entrar nesse lugar de intimidade. Comecei a entrar nesse lugar onde era só eu e ele e eu, e eu e ele e eu e ele e ele e eu. Aí eu entendi que eu deveria caminhar em espírito, como foi falado aqui pelo apóstolo. Nós às vezes ficamos na margem do rio. Eu aprendi que aquele que ora em línguas, o seu espírito ora bem. A gente ora muito com o nosso entendimento. Nosso entendimento, você fala assim: eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Deixamos pouco espaço para que o nosso espírito ore bem. Então eu decidi inverter isso, irmão. Quando eu tenho que pedir alguma coisinha para o papai, eu peço, mas eu gosto de estar lá. Gosto de estar lá no mistério com ele, querido, porque o meu espírito ora bem. Deus quer levantar uma geração de um povo que quer orar, fazer com que o seu espírito ore bem. Aleluia, aleluia. Eu estou aqui com a minha esposa, Priscila. Dá um tchau aí, amor. Se puder ficar de pé aí, pessoal, poder te ver que tem a caixa na frente. Amém. Glória a Deus. Esposa, minha amada. Também estou com meu filho Azaf, a Heloísa. Acho que eles foram ali na sala, eu acho. Tá, minha filhinha Heloísa. Tem até... Cadê? Ah, estão lá atrásão lá. Meu filho é o guitarrista, tá? A Heloísa é aquela de rosa que está andando para lá e para cá. Levanta a mão, Heloísa. Aê, Lolo. Tá, minha princesinha. Tem o Eber Colli, que é o tecladista, e também tem o Silas, que é o baterista. Deus nos uniu e temos andado aqui por esse Brasilzão, irmão, simplesmente para expressar aquilo que nós sentimos pelo nosso amado. Queremos a glória dele, querido. Acima da música, acima do talento, acima da arte, nós queremos a glória. Nós buscamos o conhecimento, mas sem conhecimento, sem glória, irmão, fica como folha seca. Nós temos que buscar a intimidade com Deus. Amém? Quero deixar um abraço aqui do meu apóstolo, pastor Joel Cardoso, pastor que tem me abençoado nos lugares, orado por mim, uma referência para a minha vida. Na vida profética, o pastor Judá Bertelli tem sido nosso pai também, o paizão na área profética, e eu louvo a Deus pela vida dele. Ai, Deus é bom, né, irmão? Aleluia. Quantos apaixonados tem por ele? Então fala para ele, né, irmão? Fala assim: Jesus, eu sou tão apaixonado por ti. Eu amo tanto a tua presença, eu amo tanto a tua glória. Aleluia. Eu quero ler apenas um texto aqui para tentar encurtar, para não precisarmos ler todo por causa do horário. Diz assim, 2 Reis capítulo 2. Verso 9: E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja sobre mim a dobrada porção do teu espírito. Respondeu Elias: Coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E não ouviu mais. Pegou então as suas vestes e a rasgou em duas partes. Tomou a capa de Elias que dele caíra e voltou e parou à beira do Jordão. Então, pegando a capa de Elias que dele caíra, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram de uma a outra banda, e Eliseu passou. Amado Espírito Santo, nós queremos ouvir a tua voz. Capacita-nos, Senhor Deus. Nós precisamos tanto, Senhor Deus, da tua revelação, do teu direcionamento, Pai. Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus,
Ensina-nos todas as coisas, ó Pai, assim como a Tua palavra tem nos ensinado, tem falado, ó Pai, em nome de Jesus. Queridos, a nossa vida, ela é construída por momentos, por relacionamentos, por pessoas que Deus coloca em nossa vida, ou até mesmo aquelas que muitas vezes entram em nossa vida e de repente podem ser usadas de uma forma a qual nós muito não gostamos, né? Mas a verdade é que em tudo nós estamos aprendendo. A vida, ela é uma escola. E Deus, então, Ele quer usar tudo aquilo que está ao nosso redor, a fim de que eu e você possamos conquistar cada vez mais o caráter de Cristo em nós, para que eu e você venhamos nos parecer mais com Ele, para que eu e você venhamos nos esvaziar de nós mesmos, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Eu particularmente, eu sou um grande admirador de Eliseu. Eu sou um fanzaço de Eliseu. Sabe por quê, irmão? Não simplesmente pelo fato de Deus tê-lo usado de uma forma tão poderosa e tão sobrenatural, mas pelo fato de quando ele teve uma oportunidade de pedir algo para aquela pessoa que o mentoreava, ele chegou, então Elias disse para ele assim: o que queres que eu te faça? Eliseu podia ter pedido um camelo do ano, né? Deus estava chamando ele para o ministério. Então me dá um camelo do ano aí, porque eu vou ter que andar bastante, né? Com airbag e tal, ar-condicionado, essas coisas todas, né? Olha, eu preciso de uma casa melhor. E não existe nada errado nós pedimos isso para Deus, mas o que me chama a atenção na vida de Eliseu é que no momento que ele pôde pedir algo para o Senhor, ele falou assim: sabe o que eu quero? Eu quero aquilo que você conquistou em Deus, mas eu quero a porção dobrada disso. E isso me chama muita atenção, porque pessoas que chegam diante de Deus simplesmente para satisfazer as coisas exteriores têm de monte, mas aquelas que querem ser alimentadas no seu interior pela presença de uma forma intensa, são poucos que se encontram. E eu quero crer, querido, que nós estamos aqui nesse lugar, estou nesse lugar, e aqui há uma geração faminta e sedenta pela glória de Deus, amém? Aleluia, eu quero crer isso, querido, e eu quero profetizar isso, que nós que pagaremos o preço, seremos a geração que irá marcar a nossa nação, querido, irá marcar as nações, aleluia, porque haverá um derramar tão intenso da glória de Deus, e Deus vai levantar homens e mulheres dos quatro cantos dessa nação, para manifestar a presença do Senhor de uma forma muito intensa. Aleluia, eu não quero apenas ver o avivamento, eu quero ser participante dele. Eu não quero que o avivamento simplesmente chegue, eu quero que ele permaneça. Que seja o último avivamento antes da volta do amado. Pensou? Aleluia, glória a Deus. Então esse homem, ele se tornou uma referência para a minha vida, porque esse coração de Eliseu, aonde então ele pôde clamar pela presença do Senhor. Agora, por que será que Eliseu pediu isso? Ele não pediu isso, querido, simplesmente para poder dizer para as pessoas: olha, o meu ministério foi maior do que o do meu mentor. Ele não pediu a porção dobrada para poder se gabar de algo. E todas as vezes que eu e você nós pedimos algo para Deus, é para que o nome dele seja glorificado. O nome dele tem que ser glorificado em nossa vida, não nós. Que ele cresça e nós venhamos diminuir. Que ele seja manifestado através das nossas vidas. Que as pessoas possam perceber Cristo em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Eu me lembro certa vez, eu estava num período indo constantemente no monte, lá em São Paulo, e de repente então, numa dessas noites que eu estava sozinho naquele monte, eu comecei a ver caravanas de igrejas subindo naquele monte para orar. E o meu coração se encheu de alegria, e eu falei para Deus: Deus, a nossa nação é um país maravilhoso, a gente tem liberdade para buscar o Senhor em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar. Agora, aquela hora, né, que eu estava lá, era mais ou menos umas 11h30 da noite. São 11h30 da noite e tem um grupo enorme de pessoas vindo aqui orar, te buscar de madrugada. E nessa hora existem pessoas que estão nos montes espalhados, clamando pela presença de Deus. E eu estava me regozijando com isso, vendo aquelas pessoas subindo.
E ao mesmo tempo, querido, e ao mesmo tempo que eu estava ali me alegrando com tudo aquilo, de repente então, eu sinto o Espírito Santo me trazendo um alerta, dizendo assim: filho, mas eu quero que você entenda algo. Eu falei: o que foi, Espírito Santo? Ele disse assim: mas nem todos que sobem nesse lugar vêm porque verdadeiramente me amam. Muitos que vêm nesse lugar, eles vêm buscar, eles vêm buscar o poder, eles usam o meu nome, mas não se relacionam intimamente comigo, não vivem na minha verdade, não me obedecem, não querem caminhar na minha santidade. E eu estava no monte, né, irmão? Eu falei: Deus, que eu não seja essa pessoa, que eu não seja essa pessoa. Irmão, tem que ficar esperto, né? Aleluia. Eliseu, ele queria manifestar a glória de Deus, querido. Ele queria que o nome do Senhor fosse exaltado através da vida dele. Mas também é importante nós sabermos, querido, por que Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito? Eu não disse que nós vivemos aprendendo um com o outro? Então, para que nós possamos entender por que Eliseu fez esse pedido, é importante nós entendermos quem era Eliseu antes de ser o Eliseu dos milagres, o Eliseu antes do sobrenatural. E a palavra de Deus diz lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 19, diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E estando ele com a 10ª chegando, Eliseu lançou a capa sobre ele. Nesse momento então que Eliseu recebeu a capa de Elias, nesse momento então ele recebeu a autoridade para exercer o seu ofício, o seu chamado de profeta. E o meu desejo, querido, é que capas de autoridades, de homens de Deus, sejam liberadas sobre a tua vida, querido, e venha mudar totalmente o percurso da tua caminhada. Aleluia, porque a palavra de Deus diz que quando ele obedeceu, ele simplesmente então pegou tudo aquilo que era o sustento dele, os bois, ali as ferramentas, e ele botou fogo, e ele fez um churrasco de despedida. Sabe por quê? Porque era chegado um novo tempo na vida daquele homem, e eu quero profetizar que chegarão novos tempos na vida de todos nós que estamos aqui nesse lugar, mas que acima de tudo possamos estar dispostos, possamos ser corajosos como Eliseu, quando o Senhor disser: filho, o que eu tenho é algo diferente para você. Eu e você possamos dizer: eis-me aqui, e tomar a atitude que for necessária, mas tudo isso no tempo e no momento de Deus, buscando direcionamento em Deus e através da sua liderança. Aleluia. Pessoas sensíveis ao chamado. Aleluia. Então ele pegou tudo aquilo, fez o churrasco de despedida. E aí daquele momento em diante, ele não estava à frente, porque quem coloca alguém à frente é Deus. O que Eliseu fez? Se eu trocar Elias e Eliseu, irmão, você me perdoa, se fosse Antônio e João ficava mais fácil. É que os nomes é parecido, né? Então você filtra aí. Então, a palavra de Deus diz que naquele momento Eliseu, ele saiu e começou a servir Elias. Existem pessoas que falam assim: ah, Deus, eu sei que o Senhor tem um ministério para mim, eu sei que o Senhor vai me usar, e não sei o que. Mas enquanto você não aprender a servir, meu irmão, como Deus vai te usar? Enquanto você não aprender a honrar a sua liderança, as pessoas que Deus tem colocado na tua vida, como que Deus irá te honrar? As coisas devem ser uma cadeia, uma sequência. Você gera pessoas servas, e aquela pessoa serva vai gerar outras pessoas servas, que vão ter o coração de Cristo. É assim que deve ser a caminhada. Eu particularmente, eu nunca pedi para estar à frente de algo, irmão. Eu nunca pedi. Deus me colocou nesse negócio aqui, porque a única coisa que eu sei fazer é servir. É a única coisa que eu sei fazer. E eu não vim aqui para me apresentar, o Davi, o músico Davi. Não, eu vim aqui para te servir, irmão. Esse deve ser o nosso coração. E Eliseu, ele foi discipulado por uma pessoa fantástica. Ele foi discipulado por uma pessoa fantástica. Eu imagino Eliseu sendo um grande observador.
Eu me lembro, certa vez com meu filho, ele falou: pai, eu quero aprender a jogar tênis de mesa. E eu, rapaz, descobri que perto de casa tinha um clube só de japonês e chinês. A gente chegou, levei meu filho lá, não conseguia nem ver a bolinha, irmão. Falei: filho, se vira, observa. E botei meu filho lá para aprender com aquela turma toda, irmão. Vai jogar tênis de mesa com ele hoje. Mas eu imagino o Eliseu sendo um grande observador. Eu tive a oportunidade, irmão, assim como o apóstolo Judá Bertelli, que nós sabemos que é um homem de Deus. Eu pude servir vários homens de Deus. Mas tem um que eu queria destacar para você. Esse eu guardo também no meu coração. Deus já o promoveu. Mas eu pude servir um homem chamado Robert Kerr, ou conhecido também como Bob Kerr. Ele é um americano. Talvez você não conheça o Bob Kerr. Alguém já ouviu falar do Bob Kerr? Muitas igrejas hoje no Brasil que foram ativadas no Espírito Santo foram através desse homem, Bob Kerr. Talvez você não conheça o Bob, mas talvez você conheça alguém que o Bob falou de Jesus. Ele se chama Asaf Borba. E o Bob, eu pude conhecê-lo. Eu fui numa despedida de um casal de pastores amigo meus em Portugal. Casal de pastores amigo meu. Eles estavam saindo de Portugal para serem missionários em Guiné. Lá eu pude conhecer o Bob, um senhor, 70 e poucos anos, e falava português muito bem. Na verdade, Deus levava ele para vários países para ensinar sobre o Espírito Santo. E ali eu pude tocar na despedida daqueles missionários. De repente, então, o Bob, ele chegou para mim e falou assim: Davi, esteja orando para a sua ida para a Finlândia. E aí eu guardei aquilo, né, irmão? Mas assim, sem saber se realmente ia acontecer. Mas de repente, então, Deus abriu a porta. Depois de 2 meses que eu conheci o Bob, eu fui parar na Finlândia. E o Bob, irmão, ele tem umas histórias muito doidas. Muito doidas. O Tom da Jocum conhece o Bob. Tom Sampaio, é. E tem uma história do Bob, que uma vez ele estava em casa orando em línguas. Lembre-se, irmão, lembre-se, guarda isso, irmão. Isso é uma chave poderosa. Isso ativou meu ministério. Aquele que ora em línguas, o seu espírito ora bem. E o Bob estava orando em línguas, irmão. Daqui a pouco o Espírito Santo falou para ele assim: eu quero que você vá para a China. Ele falou assim: mas como que eu vou para a China? Eu não tenho dinheiro nem para sair aqui direito. Ele falou assim: vai para o aeroporto que eu já tenho alguém que vai providenciar a passagem para você. E o Bob foi para o aeroporto. Chegou, sentou no aeroporto e começou, né? Orando em línguas, orando em línguas. E aí então, amor, ele foi passando as horas, passando lá no aeroporto, crendo que o Espírito Santo de Deus havia falado com ele. De repente então, passa um homem do lado do pastor Bob, olha para o Bob e fala assim: pastor Bob, rapaz, fazia tempo que eu estava te procurando. O homem era empresário. Eu tinha algo que eu queria dar para você, mas eu não te achava. E quem disse, achei você aqui no aeroporto. E ainda bem que eu tenho aquilo que eu precisava te dar. E deu um bolo de dinheiro para ele assim. Na hora o Bob foi para o guichê ali, né? Comprou a passagem para a China. Só que ele não tinha endereço, não tinha lugar. Não sabia falar chinês. E agora, como você chega no lugar, irmão? Comprou o voo, parou lá na China. Chegou lá na China, sem endereço, sem nada. A única coisa que ele sabia que era um casal de brasileiros que precisavam ouvir um recado que ele traria de Deus. Ele desceu do carro, foi pro táxi. Chegou no táxi, olhou pro taxista e e o taxista, abriu a porta para ele, ele entrou no carro. E ali ele ficou batendo papo com o taxista chinês. E o chinês foi embora, taxista. Andaram. De repente o taxista parou na frente de uma casa. Tinha um portãozinho, uma escada, uns degraus. Ele desceu, abriu o carro e ele o pastor Bob desceu,
Ele abriu, saiu do carro, chegou próximo do portão, a porta da casa abriu, saiu um casal de brasileiros, se aproxima do Bob e disse: Deus nos disse que traria um homem dele para nos trazer uma palavra de conforto. E tantos outros. O Tom me contou outra, irmão, que você vai falar assim: não, tá todo mundo louco, tá todo mundo louco. Ele chegou num país da África de avião, sendo que não tinha avião para aquele lugar. Só para você ter uma ideia. Na hora que ele chegou na África, o Tom que me contou essa. Na hora que ele chegou na África, o pessoal falou: mas como que você chegou aqui? Ele falou: não, o pessoal me trouxe aí e tal, né? Ele falou: não, mas não tem nenhum voo para cá. Ele falou que só se lembra que o voo era muito baixo, bem rente à água. E o voo não era confortável, não, era como se fosse meio que de um exército, assim, alguma coisa assim. E Deus me deu a oportunidade de servir esse homem. 15 dias, ele com a saúde debilitada. E eu me lembro então que eu acordava pela manhã, colocava o chinelo no pé do Bob. Eu podia fazer café para o Bob, levar para ele na cama. Aquele homem com uma idade avançada, com uma enfermidade, ele andava ali pela Finlândia, menos 20 graus, menos 28 graus, menos 30 graus, só para falar do Espírito Santo para vários pastores que estavam ali. Eu andava abraçado com ele lá, irmão, naquele gelo que escorregava, mas ele não colocava impedimento nenhum. Apesar de ele estar enfermo, ele nunca disse que esteve enfermo. E como Deus, né, fez o Bob viver bastante, né, amor? Da saudade do Bob. E eu pude nesses 15 dias, irmão, prestar toda atenção em tanta coisa que ele pôde me ensinar. Eu era como um Josué na bota de Moisés, um Eliseu na bota de Elias. E eu imagino então Eliseu sendo discipulado por esse homem de Deus, um homem que foi usado de uma forma poderosa. E nesses momentos então de discipulado, eu imagino de repente os dois sentados, depois de caminhar tanto, fazendo uma fogueirinha, Elias e Eliseu. E aí então Elias começa a ensinar para o seu discípulo, a nova geração. A nova geração. E é bem provável que nesses momentos Elias começa a dizer para ele: sabe, Eliseu, um dia Deus me usou para profetizar a Acabe que não haveria chuva, que não haveria chuva sobre a terra, e a chuva cessou. Deus está te preparando para que as palavras que você declarar em Deus possam acontecer. Eu imagino os dois sentadinhos numa fogueirinha ali, talvez assando um peixinho, e aquele homem que está preparando a próxima geração, olhando para Eliseu e diz assim: sabe, um dia Deus me sustentou à beira do rio Querite e mandou corvos para mim, e eles levaram pão e carne pela manhã à noite. E da mesma forma, Eliseu, que Deus cuidou de mim de uma forma sobrenatural, Ele vai trazer a provisão para você. Não vai faltar nada para você, não. Eu imagino os dois conversando então, e Elias começa a dizer: olha, um dia Deus usou uma viúva que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. A farinha da vasilha não acabou e o azeite da botija não faltou. Sabe, Eliseu, Deus vai levantar pessoas que você vai abençoar essas pessoas, e essas pessoas também serão canais para abençoar a tua vida. Não vai faltar nada para você. Aqueles que semearem no teu ministério, no teu chamado, serão abençoados, Eliseu. O azeite da botija vai transbordar. Sabe, Eliseu, uma vez eu profetizei, né, e caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, os profetas de Baal, e todos eles foram derrotados. Eliseu, sabe o que Elias estava querendo dizer para Eliseu? Olha, virão vitórias sobrenaturais.
sobre o teu chamado, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Lembra da chuva que mandei cessar, Eliseu? Chegou um tempo que eu pude profetizar: vai chover novamente. Sabe o que aconteceu, Eliseu? A chuva voltou. Mas também é possível, e isso eu me lembro do apóstolo Judá Bertelli. É um barato o pastor Judá Bertelli, irmão. Eu já peguei ministração do Bertelli, irmão, que eu não acreditei nas coisas que ele falou. Cara, é impressionante. Eu só vou dar um toque para você assim, né? Eu falo ou não falo, amor? Teve uma vez que ele começou a ministrar pro povo sobre o pum. Mas aquilo surgiu um resultado, irmão. Não é que ele estava soltando na hora, ele só estava falando, né? De uma situação que ele viveu. Mas por quê? Ele estava expondo a fragilidade que qualquer ser humano pode passar. E a gente passa, mas você tem coragem de ficar falando, irmão? O Bertelli é demais. E eu imagino Eliseu também, Elias dizendo para Eliseu, abrindo o jogo, falou assim: sabe, apesar de ser usado por Deus, um dia eu também dei uma fraquejada, sabe? Eu dei uma fragilizada, o desânimo bateu no meu coração e eu fiquei ali então temendo as ameaças de Jezabel. Um dia eu também me senti só, mas Deus levantou alguém para dizer para mim: você não está sozinho. Há mais 7.000 que estão lutando pela verdade junto com você. Irmão, se você tem lutado pela verdade, não abra mão da verdade, querido. Existe e estão espalhados pela nossa nação. Aleluia, aqueles que não estão se dobrando. Aleluia, aqueles que não estão se vendendo, mas aqueles que estão, aleluia, preservando o seu coração. Aleluia. E agora então chegaram os testes finais. Agora está chegando o momento onde Elias, ele sabe que será levado, e Eliseu também sabe. Mas agora então Elias chega para Eliseu e diz assim: olha, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Eliseu, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Agora então começa as últimas viagens de Elias, e ele faz essa proposta para Eliseu. Mas o que eu acho interessante, querido, é que o homem de Deus, ele sempre vai entender o momento e a hora que Deus quer fazer algo. Eliseu sabia que Elias seria levado, e agora então Elias diz para ele: fica-te aqui em Gilgal, porque eu tenho que ir para Betel. Eu imagino Eliseu pensando assim: não, mas ainda preciso aproveitar o máximo com esse homem de Deus. Existem muitas coisas que eu preciso aprender. E ele responde para Elias: vive a tua alma, vive a tua alma, que não te deixarei. Betel, irmão, significa casa de Deus. Era o lugar para onde eles estavam indo. Mas o que estava acontecendo em Betel naquela época? Betel, como disse, é casa de Deus. Havia uma herança espiritual. O próprio Jacó havia oferecido sacrifício naquele lugar. Porém, o rei Jeroboão havia construído um bezerro de ouro ali, e a idolatria começou a fazer parte de Betel. Aquele povo, aquela geração começou a se entregar para a idolatria, começou a se entregar para a incredulidade, o ceticismo. E para eles então não existia mais verdade absoluta. E eu creio que nós estamos vivendo um momento semelhante a esse, onde muitas pessoas ou filósofos vêm com histórias e vão minando o coração das pessoas, dizendo: olha, o que é verdade para você não é verdade para mim. Eu não sei quantos já puderam ouvir algo semelhante a isso. Só que eles não entendem, querido, que a partir do momento que eles afirmam um negócio como esse, aquilo que é verdade para você não é verdade para mim, isso se tornou uma verdade para ele.
E essa verdade pode ser um engano. Mas nós sabemos quem é a verdade, o caminho e a vida: Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Mas a realidade era isso. E aquele lugar estava tão contaminado que as coisas de Deus eram zombadas ali. Se você vai depois, lendo o texto, você vai encontrar que existiam alguns garotos que, quando Eliseu retornou para aquele lugar, eles começaram a zombar de Eliseu, dizendo: sobe calvo, né? Você lembra disso daí? E aconteceu uma situação, depois eu vou compartilhar para você. Havia zombaria com as coisas de Deus, com o nome de Deus. E eu fico imaginando o tanto de pessoas que têm brincado com o nome do Senhor. Pessoas que têm feito piadinha com o nome daquele que pode ressuscitar mortos, pensando como se fosse qualquer um. E aí então Elias olha para Eliseu e fala assim: você não quer ficar aqui? Eliseu sabia que ele ia ser elevado. Eu preciso ficar um pouco mais com você. Ele, olhando a realidade, eu preciso aproveitar o tempo máximo para estar com você. E agora então Elias vai para Jericó. Jericó significa lugar chamado agradável. Porém, a realidade de Jericó era que aquela cidade, ela estava totalmente árida, seca e totalmente sem vida. Havia uma infiltração, as águas foram contaminadas, as plantas estavam morrendo. E essa cidade, Jericó, ela representa o cristianismo morto. Aquela igreja a qual o Senhor diz: tem nomes de que vives, mas está morto, deturpando a palavra, deturpando a verdade. É isso que representa Jericó. E ali havia sido estabelecida uma geração, uma escola de profetas. Elias havia estabelecido uma escola de profetas naquele lugar. Agora preste atenção, eu acho isso muito interessante, muito importante. Havia uma escola de profetas ali em Jericó. E agora então aqueles rapazes, eles até tinham uma certa visão profética, porém eles precisavam amadurecer e crescer mais em Deus, esperar o tempo de Deus, se empenhar mais. Sabe por quê é possível dizer isso? Porque quando Elias foi levado embora, esses alunos, eles chegaram para Eliseu e falaram assim: deixa a gente procurar o corpo dele, deixa a gente procurar o corpo de Elias. Elias, olha só a maturidade, irmão. Por isso que é importante nós construirmos, aleluia, cada vez mais a nossa intimidade com Deus. E Eliseu disse para ele: não, vocês não precisam ir, vocês não vão encontrar ele em lugar nenhum. E eles insistiam: permita a gente procurar o corpo dele. Não, mas não precisa. Deixa a gente procurar, vai que ficou nos vales, aí nas florestas, né, nos campos. Então tá bom, já que vocês estão insistindo. E aqueles 50 alunos de profeta foram procurar o corpo de Elias. Procuraram, andaram, e sabe a conclusão que chegaram? Você tinha razão. Você teve a revelação correta. Você entrou em um lugar onde nós ainda não entramos. Deus quer formar uma geração, querido, de homens e mulheres que tenham uma unção profética, mas estejam dispostos a pagar o preço que for necessário para se encherem cada vez mais do Espírito Santo. Não viver na margem dos rios. Aleluia. Nesse momento então Elias dá uma olhada para Eliseu e fala assim: você não quer ficar aqui em Jericó? Elias começa a analisar, fala assim: mas se eu ficar aqui em Jericó, provavelmente esses alunos de profeta vão chegar para mim e vão falar assim: olha, então Eliseu, fala para nós aí, quanto tempo que Elias ficava orando? O que ele fazia nas horas vagas? Eu fico imaginando isso. E aí então
Acho que Eliseu começa a parar e fala assim: não, mas eu que quero ser uma referência de Deus para a vida deles. Deus quer levantar pessoas que querem realmente ser referenciais da glória de Deus e da presença de Deus. Isso é no lugar secreto, lugar secreto. E ele fala: não, eu sei que você será levado, eu quero ficar mais um pouco com você. Eu quero aproveitar o máximo para poder aprender contigo. E aí eles vão para o último lugar, chamado Jordão. E a palavra de Deus diz no verso 6: e Elias lhe disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dentre os filhos de profetas, e pararam de fronte deles de longe, e eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, dobrando, aferiu as águas, a quais se dividiram de uma a outra banda, e passaram a pé e enxuto. Agora, a realidade de Jordão. Lembra que Eliseu está numa viagem de ensino, e nós vivemos a vida aprendendo. E agora então os dois se deparam de frente ao Rio Jordão. E agora então eles precisam atravessar aquele lugar. Humanamente falando, irmão, quantos alunos de profeta que tinham com eles? 50. O que dava para Elias fazer? Ô gente, eu e Eliseu, nós precisamos atravessar o Jordão. Constrói uma jangada para nós, aí vocês estão em 50 rapidinho. Constrói um barco. Topa. Mas a viagem era de ensino sobrenatural. E a palavra de Deus diz então que Elias pega a sua capa e bate nas águas do Rio Jordão. Imediatamente as águas se abrem. Aleluia, aleluia. Sabe o que Elias estava querendo dizer para Eliseu? Ele estava querendo dizer: sabe, Eliseu, esse negócio de abrir água já aconteceu com Moisés, já aconteceu com Josué, está acontecendo aqui. Esse negócio de abrir água para você vai ser moleza. Vai ser moleza, sabe por quê? Porque você será a geração que fará obras maiores. Deus está levantando uma geração em nossos dias para fazer obras maiores, que irão voar mais alto, irá ir muito mais além em Deus, terão muito mais testemunhos sobrenaturais. E a palavra de Deus diz que eles passaram naquele lugar, e depois que eles passaram, as águas se fecharam novamente. E agora a palavra de Deus diz no verso 9: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim a porção dobrada do teu espírito. E respondeu Elias: coisa difícil pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém senão não se fará. Agora chegou a hora da verdade. Está chegando o último momento que os dois ficarão juntos. E aí Elias diz: o que você quer que eu te faça? Eu imagino Eliseu lembrando das conversas na fogueirinha, dos milagres que aconteceram com seu discipulador. Eu imagino Eliseu lembrando de Betel, a casa de Deus. Está uma catástrofe, idolatria, incredulidade, zombaria com o nome de Deus. Eu imagino Eliseu nesse momento do pedido de Elias: passamos por Jericó, a cidade chamada agradável está doente, as águas estão contaminadas, a plantação definhando, morrendo. O Rio Jordão, o meu mentor, mostrou algo sobrenatural para mim. E Eliseu então começa a dizer: para eu poder encarar tudo isso, para eu poder encarar todas as lutas,
que irão se levantar, todos os desafios que irão surgir. Elias, me dá a porção dobrada do teu Espírito, para eu poder vencer, para eu poder caminhar. Eu só posso continuar se eu tiver a porção dobrada daquilo que você conquistou em Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E como eu preciso, eu não posso encarar isso querendo usar um conhecimento humano apenas. Eu preciso ir além. Você me dá da porção do teu Espírito. Deus me chamou, Deus está me chamando, logo logo Ele vai te levar. E Elias diz: olha, se você ver, quando eu for tirado de ti, essa palavra se cumprirá. Foi algo muito difícil que você pediu, mas se isso acontecer, se você ver, isso vai acontecer na sua vida. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho, o que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, e não o viu mais. E ele pegou a capa, ele pegou então as suas vestes e rasgou em duas partes. Chegou o momento, irmão. Chegou o momento, então de repente ele vê a cena. O seu mentor, o seu discipulador é levado, é tomado, e ele vê a cena. Eu acho fantástico. Ele não disse: Elias, Elias. Ele não disse: profeta, profeta, profeta. Honra, honra, reconhecimento, reconhecimento. Meu pai, meu pai. Olha o nível de consideração que ele tinha por Elias. Gratidão. Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Isso é tremendo, querido. Como eu quero honrar, como eu quero te honrar, apóstolo. Obrigado, eu agradeço a Deus por ter nos aproximado. Como eu quero honrar o apóstolo Judá Bertelli, como eu quero honrar minha igreja local. Meu paizão, apóstolo Judá é meu paizão, pastor Judá Bertelli é meu paizão. E agora o que acontece, querido? Ele vê toda aquela cena. Elias é levado, a capa dele cai. E agora só resta o silêncio. Silêncio. Talvez o som de algum bichinho. Só o silêncio. Sabe o que sobrou em Eliseu? Sobrou apenas tudo aquilo que ele construiu em Deus. A sua obediência, seu coração de servo, ouvir a voz do seu mentor. Deus está procurando pessoas que queiram aprender, irmão. Surgiu apenas o seu mentor, e agora ele retorna, e sabe com o que ele se dá de frente? O Rio Jordão está fechado, 50 alunos de profetas do outro lado. Ele se depara com aquela cena, e a palavra de Deus diz que ele pegou a capa de Elias, e ele bate naquelas águas. Ele diz: aonde está o Deus de Elias? Você está comigo também. Eu fui aprovado por ti, eu consegui conquistar o teu coração, eu achei um lugar secreto em ti. E a palavra de Deus diz que as águas do Jordão se abriram. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
O último milagre de Elias foi o primeiro de Eliseu, uma geração que fará obras maiores. Aleluia! E eu quero profetizar neste lugar que Deus está levantando um povo que fará obras maiores e irão além. O avivamento virá, o avivamento virá, o avivamento virá, o avivamento está dentro de você. Construa a sua vida em Deus. Construa a sua casa na rocha. E agora o que acontece? Agora ele vai para um lugar que ele havia passado antes com seu mentor. E o lugar se chama Jericó. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Talvez, querido, você tem tentado forçar uma situação para que as pessoas possam te ver, mas não é pela sua força, é porque não chegou o tempo. O tempo está nas mãos de Deus. E a palavra de Deus diz, 2 Reis, capítulo 2, 19: os homens daquela cidade disseram a Eliseu: eis que a situação dessa cidade é agradável, como vê o meu senhor, porém as águas são péssimas e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um jarro novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial de águas e deitando sal nele disse: assim diz o Senhor, sarei estas águas, não mais sarei delas morte nem esterilidade. E aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu. Chegará o tempo, querido, aleluia, que a autoridade que Deus irá derramar sobre a tua vida será algo tão poderoso e tremendo que as pessoas irão perceber verdadeiramente o Senhor está com ele. Depois para onde ele volta? Betel. Onde as pessoas estavam zombando do nome de Deus. Aleluia. Onde as pessoas estavam ali com a incredulidade, com a idolatria. E a palavra de Deus diz: então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam: sobe calvo, sobe calvo. Nesse momento em que os rapazes estão dizendo sobe calvo, eles não estão apenas simplesmente zombando do homem de Deus, mas eles estão zombando da obra do Espírito Santo. Sabe por quê? Quem foi que subiu? E eles pagaram o preço. Que haja uma manifestação da glória de Deus, que haja uma manifestação intensa da presença de Deus em nossos dias, e que essa manifestação possa trazer temor no meio de todos aqueles que zombam do nome do Senhor Jesus. Sabe o que eu creio no meu coração, querido? Aleluia, que aquilo que o Senhor há de derramar, aleluia, em nossa nação, aleluia, através dos seus adoradores, dos homens fiéis à sua palavra, será algo tão intenso, que aqueles que se levantam para zombar do nome de Deus, para denegrir o nome do Senhor, se prostrarão diante da presença de Deus, pela intensidade da glória que o Senhor há de derramar. Brasil, terra do avivamento, a grande igreja das nações, a grande igreja das nações. Virando-se ele, os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram ao bosque e despedaçaram aqueles 42 daqueles rapazes. Quando você para ler a história de Elias, você começa assim: hoje eu vou parar
para registrar todos os milagres de Elias. Você vai chegar à conclusão que você vai notar 13 milagres desse homem de Deus. Mas você vai falar assim: mas eu queria continuar. Eu queria estudar a vida de Eliseu. Você vai chegar à conclusão que você vai anotar 26 milagres de Eliseu. Porção dobrada do Espírito. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos, querido. Onde estão aqueles que querem pagar o preço? Onde estão aqueles que entendem: Deus, eu estou aqui para aprender. Eu quero ser Deus, ser usado de uma forma sobrenatural. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. O Senhor te chama nessa noite. Fala assim: eu quero ser como Eliseu foi. Eu quero ter a porção dobrada do Espírito. Eu quero. Abra o teu coração. Eu e você somos chamados para ser a geração que fará obras maiores no nome do Senhor. Pouso Alegre não será mais o mesmo. Deus tem algo com vocês aqui nesse lugar, meu irmão. Pessoas de diversas partes do nosso país virão aqui para aprender com vocês. Nós profetizamos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. A geração que quer pagar o preço para que obras maiores venham acontecer. A geração que clamará por porção dobrada do Espírito Santo. Chorei, cantará na balabala. Fale com ele, fala com ele. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. Fale com o Senhor, fale com o Senhor. Vai orando em línguas. Vai orando em línguas. Aquele que ora em línguas, o seu espírito ora bem. O seu espírito ora bem. Vai receber um óleo fresco, uma porção nova. Aleluia. Diga para o Senhor: Deus, ensina-me a honrar, ensina-me a servir, ensina-me a observar, ensina-me a honrar a minha liderança. É assim que se constrói um ministério sólido. Eu vou sacrificar, eu vou me consagrar, até que o Senhor venha. Eu vou te buscar, eu vou me gastar, até que o Senhor venha. Eu vou sacrificar, eu vou me consagrar, até que o Senhor venha. Não passes de mim, não passes de mim, não passes da minha geração, não passes da minha geração, não passes de mim, não passes de mim, não passes da minha geração, não passes da minha geração. Eu vou te buscar, eu vou
chego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se para carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago para ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Tua voz e diga: a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, só uma coisa me satisfaz. Eu me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a pagar, se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Pega tuas mãos neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti. Eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, ó Deus, a tua glória. Só uma coisa me satisfaz. E eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros
da minha geração. Não passes da minha geração. Não passes de mim. Não passes de mim, não. Não passes da minha geração. Não passes da minha geração. Esse é o nosso clamor, Senhor. Esse é o nosso clamor. Pega tuas mãos e diga: não passes de mim. Oh, não passes de mim. Não passes de mim. Não passes a minha geração. Não passes a minha geração. Não passes de mim. Não passes de mim. Não passes da minha geração. Não passes da minha geração. Eu vou te buscar. Até que ele venha, eu vou sacrificar. Eu vou te buscar. Eu vou me gastar até que o Senhor venha. Eu vou sacrificar. Eu vou me consagrar até que o Senhor venha. Não passes de mim. Não passe de mim, não. Não passe da minha geração. Não passe da minha geração. Não passes de mim. Não passes de mim. Não passes da minha geração. Não passes da minha geração. Aleluia! Todos os lugares aonde foi registrado um avivamento, todos os lugares onde foi registrado um avivamento, características e princípios e fundamentos, mesmo em países com culturas diferentes, vou repetir, mesmo com países com culturas diferentes, estes princípios eram estabelecidos como marca do avivamento. Entre esses princípios, um arrependimento genuíno. Em todos os lugares onde houve um avivamento, houve um arrependimento genuíno, uma vontade de voltar à origem. Entre tantas características além do arrependimento, como eu dei, uma característica de um arrependimento genuíno era que os cultos não tinham hora para acabar. As pessoas não tinham um relógio dentro do prédio da igreja, ficavam olhando o relógio, porque no outro dia elas tinham que trabalhar. Elas priorizavam a presença de Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Muitos cultos começavam e iam até o outro dia, e outros iam trabalhar e outros não davam conta nem de ir trabalhar. Tamanha era a glória de Deus sobre os corpos daquelas pessoas. Então, se você busca um avivamento, você precisa tirar a caixa, sair de fora da caixa. Fala pro teu irmão, sai de dentro da caixa. A gente fala: Espírito Santo, a minha vida é tua, o controle é teu. Só que se o culto passa, muitas pessoas já se ofenderam com isso aqui e não congregaram aqui, e não ficaram aqui. E sabe o que eu acho disso? Pouco me importa, porque eu não estou procurando
número de membros. Eu estou procurando uma geração de avivalistas que vai trazer um avivamento para o sul de Minas Gerais, para todo o Brasil e os 4 cantos dessa terra, aonde estão aqueles que têm fome de Deus. Oh! Pega as tuas mãos e diga: não passe de mim, Senhor, eu quero ser parte. Não passe de mim, não passe de mim, não passe da minha geração, não passe da minha geração, não passe de mim, não passe de mim, não passe da minha geração, não passe da minha geração, não passe de mim, não passe de mim, não passe da minha geração, não passe, não passe. Eu vou, levante tua mão e diga: eu vou te buscar, eu vou me gastar até que o Senhor, até que Ele venha, e eu vou sacrificar, eu vou me consagrar até que o Senhor venha. Eu quero ouvir as vozes dizendo: eu vou, eu vou. Eu vou sacrificar até que o Senhor, até que Ele venha. Eu vou te buscar, me gastar, Senhor venha. Eu vou sacrificar, eu vou me consagrar. Vem, 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 vem. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da alegria e da força do Espírito, da paz que excede o entendimento. Que o amor do nosso Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito de Deus esteja com toda a igreja do Senhor, agora e sempre, até que Ele venha. Ei! Oh! Aleluia! Aleluia! Glória ao Cordeiro que venceu, morreu como cordeiro, ressuscitou como leão. Oh! Vivo está, vivo está, vivo está. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, a tua igreja te adora, a tua igreja te exalta. Seja entronizado neste lugar. Fazemos para ti um trono de louvores. Oh! A ti fazemos um trono de, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Você
vai voltar para sua casa, mas não vai perder a presença, porque o culto nunca acaba. O culto a Ele nunca acaba. Amém?